E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Galera, nós estamos aí de quarentena, mas não podemos deixar a peteca cair, né? Temos que continuar aí nossos estudos. Turma, hoje eu quero chamar a atenção de vocês para um conteúdo aí bem interessante, que é a hibridação, tá? Quando a gente cita esse conteúdo, a gente costuma lembrar muito do carbono lá na química orgânica, né? Você lembra lá, é a hibridação sp3, sp2, sp, beleza, tá certo. Só que nós temos também a hibridação dos outros elementos. E aqui de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, a gente vai tentar chegar nessa hibridação, tá? Trazendo aqui um macete bem bacana para vocês. Galera, então veja bem, a gente sabe que a hibridação ela consegue nos ajudar a explicar porquê de algumas ligações, né? Explicar porque alguns fogem da regra do octeto, tem a tal da expansão da regra do octeto, porque que alguns se estabilizam com mais de 8 ou de 8 elétrons na valência ou até menos. Mas vamos utilizar aqui o macetezinho para detectar a hibridação. Veja bem, veja se todo mundo está enxergando aí bacana. Lembra que lá no nosso diagrama nós temos 4 subníveis, né? A nível de ensino médio, esses 4, né? SPDF, sopa de feijão, tá lembrado? Lembra também que o número de orbitais que cada subnível contém, ele é fixo. Lembra que S possui só um orbital, P possui 3 orbitais, D possui 5 orbitais e F possui 7 orbitais. Isso aqui não é novidade para ninguém, todo mundo conhece, já fixaram isso, né? Essa quantidade de orbitais por subnível é fixo. Mas a gente vai usar essa ideia para tentar detectar a hibridação. O que a gente vai fazer? Cada par de ligação compartilhada, cada ligação covalente ali, ligação simples, a gente vai contar como uma ligação, que realmente é o que é, uma ligação, né? Só que olha a observação, turma. Além dessas ligações compartilhadas, tá? Contarem como uma ligação, para o nosso macete valer, as ligações duplas e triplas serão contadas como se fosse uma ligação só, tá? Na nossa contagem, uma ligação só. E o par de elétrons livres também vai contar como se fosse uma ligação. Então não esquece, o par de elétrons livres é uma ligação, a dupla é uma só, a tripla é uma só, para o nosso macete valer. Então eu tenho aqui 4 situações, 4 não, 6. Eu começo com o metano, né, o CH4. Está aqui a estrutura, né, os compartilhamentos de elétrons, ligações já realizadas, e a gente faz assim. S só tem orbital, né? Então a primeira ligação que aparecer eu vou chamar de S. P são 3 orbitais, então as próximas 3 ligações que aparecerem eu vou chamar de P. Aí a quarta ligação que porventura aparecer, eu vou chamar de D, tá? Vou chamar 5 vezes D, já que ele tem 5 orbitais. Fica assim, ó, veja bem. Então eu quero a hibridação do carbono aqui no metano. Então eu começo S, só tem um orbital, então só uma ligação representa S. Aí a próxima representa P, a próxima P, a próxima também P, porque P tem 3 orbitais, então eu tenho 3 ligações representando. Resumindo, aqui não tem elétron livre, você tem só ligações simples, né? Onde a minha sequência foi S, P, P, P. Ou seja, o carbono aqui ele possui a hibridação sp3, tá certo? Tá aí a letra A. Na letra B, a gente tem aqui o berílio, né? Compartilhando aqui elétrons com hidrogênio, fugindo a regra do octeto, tá? Se estabilizando de uma maneira diferente, mas a gente vai fazer o mesmo esquema. A primeira ligação é S. Aí as 3 próximas seriam P, mas só existe uma, né? Que é P. Então, qual é a hibridação aqui do nosso berílio? SP, tá certo? Não tem elétron livre nenhum. Então, o berílio aí, na molécula de BeH2, hibridação SP. Na letra C, a gente traz a molécula de água, onde eu tenho aqui as ligações covalentes, né? Tudo organizado e aquele esquema. S, só uma vez. Aí eu tenho P. Foi o que eu te falei, que cada par de elétrons é reconhecido como se fosse uma ligação no nosso macete, né? Então, P aqui também. Outro par de elétrons livres, P aqui também. Então, isso quer dizer que eu tenho S uma vez e quantos P? Eu tenho 3. Então, o oxigênio aqui na molécula de água tem hibridação sp3. Ó. Aqui na letra D, eu tenho gás carbônico, CO2. Eu tenho aqui uma ligação dupla, onde a gente vai contar como se fosse só uma ligação. Então, S.
eu tenho aqui outra dupla que eu conto como se fosse só uma ligação, então P. Então, qual é a hibridização do carbono aqui na molécula do gás carbônico, do CO2? SP, tá? Não importa a ordem, eu posso começar SP aqui, tanto faz. É importante que você use sempre a sequência. S só uma vez, aí depois você vem a sequência de 3P, e se continuássemos D 5 vezes, e depois começaremos o F. Olha a letra E como é interessante com a molécula do pentacloreto de fósforo. Galera, o fósforo aqui está fugindo a regra do octeto, né? Se expandindo a essa regra, onde eu tenho ele compartilhando ligações com cloro, não tem elétrons livres, e eu sigo o que nós já sabemos. S, P, 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 acabou, não posso mais ter P, porque ele só tem 3 orbitais. Depois de P, quem seria o próximo? D. Então, o fósforo tem hibridação aqui, sp3d, ou dsp3, né? Também posso usar esse termo. Mas vocês perceberam que eu usei D pela primeira vez, né? Porque os 3P, que são limitados pelo número de orbitais, acabaram. Agora aqui eu tenho o tetrafluoreto de xenônio, também fugindo a regra do octeto, né? Um gás nobre que já deveria estar estabilizado, mas ele consegue realizar algumas ligações aqui com flúor, onde eu tenho 2 pares de elétrons livres. Então, qual é o esquema? Vamos lá. S só uma vez, né? P 3 vezes. Aí é o próximo par que eu conto como uma ligação D. O próximo par como uma ligação também D. Lembra que D poderia ser contado até 5 vezes. Então, o xenônio aqui vai ter hibridação sp3d2 ou d2sp3. Tá? O grande lance é montar a estrutura, verificar os pares de elétrons livres, tá? Que contam como uma ligação só, a dupla e a tripla como uma ligação só, e não esquecer desses orbitais, tá bom? Espero ter ajudado, tentem rever as questões da apostila, tá? E estamos aí para uma próxima aula, tá ok? Um abraço.